Bom dia, seja bem-vindo. Vamos juntos conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. Nos Jogos Olímpicos de Paris, uma das modalidades que vem chamando a atenção é a ginástica artística, principalmente pela performance da brasileira Rebeca Andrade e da norte-americana Simone Biles. E, independente de idade, praticar a flexibilidade é importante para a saúde do corpo. Embora a maioria de nós nunca vá conseguir fazer as piruetas das ginastas, nem atingir tais façanhas de elasticidade, a boa notícia é que a flexibilidade corporal pode ser melhorada por qualquer um de nós, pois a atividade pode ser treinada. Uma melhor elasticidade permite mover o corpo de diversas formas e ângulos, sem sentir dor ou lesionar músculos e articulações, além de melhorar a postura corporal. E por onde começar? Primeiro é preciso ter disciplina nos treinos, respeito aos limites do corpo e, claro, a orientação de um bom profissional. E para preparar os músculos e articulações, um bom começo é fazer um aquecimento leve, que pode ser uma caminhada rápida ou até mesmo exercícios de mobilidade, como recomendam os especialistas em educação física. As atividades são simples e podem ser praticadas em casa. Basta apenas um colchão e força de vontade. Na rotina é possível incluir o exercício de alongamento chamado foca, que trabalha a flexibilidade da coluna de forma geral. Na sequência, a torção de tronco deitado, de intensidade leve, é indicado para aumentar a mobilidade de rotação da coluna. Já a lateral de tronco sentado também vai deixar o corpo mais flexível. Outros exercícios podem ser incluídos à medida que se vai praticando. É importante ainda usar as técnicas corretas ao realizar os alongamentos para trabalhar o músculo que deseja alongar. Isso garante maior eficiência e ajuda a evitar possíveis desconfortos e lesões. Os especialistas alertam para práticas sem indicação ou sem supervisão, principalmente para quem possui condições de saúde limitadas e que podem ser agravadas por exercícios de alongamento. Lembrando que é importante não tentar imitar o treino de flexibilidade de um atleta de alto rendimento. E falando em Olimpíadas, vamos mostrar um dos momentos mais emocionantes dos Jogos até agora. Logo após perder a disputa da medalha de bronze no judô para a brasileira Larissa Pimenta, a italiana Odete Giuffrida deu um grande exemplo. Ela abraçou a adversária e incentivou ela a dar toda a honra e glória pela conquista a Deus. Vamos conferir. A imagem causou grande emoção após a brasileira Larissa Pimenta ganhar o bronze no judô. Ela cai no choro e sua adversária Odete Giuffrida vai até ela e diz: Vai, levanta e dê a ele a glória. Dê glória a Deus. A própria Larissa disse depois que o momento foi muito emocionante para ela, porque a atleta italiana é muito especial. Foi Larissa quem apresentou Deus a Odete e que antes da disputa começar, Odete falou que, independentemente de qualquer coisa, a glória seria a de Deus. Assim como diz o trecho de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para o todo sempre. Amém. E mudando de assunto, uma nova plataforma brasileira vai permitir rastrear a reutilização de materiais plásticos desde a sua compra até a venda dos produtos finais. O Recircula Brasil será a primeira plataforma nacional a certificar de fato o caminho dos plásticos reciclados no país. O programa utiliza notas fiscais eletrônicas e, a partir dessas informações, o sistema conseguirá atestar a origem dos materiais e confirmar se o produto contém plástico reciclado, reconhecida como modelo de excelência no combate à poluição plástica. Pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a plataforma também fornecerá informações detalhadas sobre o novo uso dos resíduos reciclados, possibilitando que os recicladores de plásticos comprovem as ações de maneira mais eficaz. Desde o começo do ano, quando o projeto piloto foi iniciado, já foram verificadas mais de 14 mil toneladas de material plástico.
com potencial de certificar mais de 2 milhões de toneladas. O uso em embalagens plásticas anualmente. O projeto piloto foi elaborado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, ABPlast. Apenas 5% do mercado brasileiro de plástico participaram da fase teste. A expectativa, no entanto, é que haja uma adesão em massa das empresas do ramo, pois a rastreabilidade e o uso de material reciclado é hoje uma exigência para a atuação no mercado em todo o mundo. De acordo com a ABPlast, a plataforma é um passo para fortalecer e impulsionar a economia circular e aumentar a competitividade da indústria de reciclagem, beneficiando principalmente o meio ambiente. E os carros elétricos cada vez mais vão ganhando espaço nas ruas. Isso porque eles podem ser mais econômicos, além de serem sustentáveis. 10% dos carros vendidos em 2022 foram modelos 100% elétricos. Porém, alguns fatores devem ser levados em conta na hora de decidir comprar um desses veículos. O carro elétrico, como o próprio nome já diz, utiliza um motor elétrico em vez de um motor de combustão interna para se locomover. Por isso, esse veículo não depende de gasolina ou diesel. A principal vantagem desse tipo de carro, sem dúvidas, é em relação ao meio ambiente, pois contribui para a redução das emissões de gases do efeito estufa no ar e não queimam combustíveis fósseis, e por isso se tornam uma opção mais ecologicamente correta. Outra vantagem é a economia a longo prazo, que embora o custo inicial de compra desse tipo de veículo possa ser mais alto comparado com um veículo convencional, os proprietários podem economizar com peças e combustível. Além disso, a condução é mais suave e até mesmo mais silenciosa. Por outro lado, é importante saber das desvantagens do carro elétrico. A principal delas é a autonomia limitada, que vem sendo um ponto de preocupação para muitos consumidores. Os carros elétricos podem não ser ideais para viagens de longa distância, especialmente no interior do país ou em áreas com infraestrutura de carregamento limitada. Outra questão para se ter em mente é o tempo necessário para recarregar as baterias de um carro elétrico, pois essa é uma experiência bem diferente da agilidade de abastecer com combustível comum. Afinal, mesmo com carregadores rápidos, ainda pode levar várias horas para obter uma carga completa. Por ser uma tecnologia nova, pouco se sabe sobre os impactos ao longo do tempo. Ainda é difícil precisar quanto tempo as baterias vão permanecer utilizáveis. Os carros elétricos da Tesla, por exemplo, e de outros fabricantes têm softwares que protegem as baterias do excesso de calor ou voltagem que podem causar danos, especialmente durante o carregamento. As regulamentações federais exigem que os fabricantes garantam as baterias dos veículos elétricos por 8 anos ou 160 mil quilômetros. A maioria dos fabricantes substituirá uma bateria se ela perder mais de 30% de sua capacidade durante o período de garantia. No entanto, mesmo com os altos custos para a aquisição, esses carros podem ser vistos como um investimento, já que apresentam vantagens ao longo do tempo. Um fóssil de um pararréptil foi apresentado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria. O animal viveu entre 230 e 235 milhões de anos atrás, junto com os dinossauros. Vamos conferir. O animal, que se assemelha a um lagarto, foi nomeado de Cornualbus primus pela projeção no crânio, que lembra cornos, e por ser o primeiro da superfamília Procolofonoide, localizado na formação geológica de Santa Maria. Segundo as investigações, ele tinha o tamanho de um palmo e apresentava condições anatômicas para escavar e viver em tocas. O fóssil foi localizado em 2017, no distrito de São Valentim, pelo professor Leopoldo Vitec Neto, quando começaram as investigações. O trabalho se tornou a tese de doutorado do pesquisador Eduardo Silva Neves, na qual se comprovou a nova espécie. Na pesquisa, o material foi comparado com pararrépteis de outros lugares do mundo. De acordo com o professor, no período Triássico, os continentes ainda estavam reunidos, formando o supercontinente Pangeia.
A época também é a primeira da era Mesozoica. No início desse período, o ecossistema se recuperava de uma extinção massiva e remonta à origem dos primeiros dinossauros. O pesquisador afirma que, para identificar o animal, foi necessário realizar uma descrição anatômica, diferenciando em grupos cada vez menores até chegar em uma análise filogenética precisa. Novos fósseis e um sítio arqueológico também foram descobertos na região central após as enchentes de maio. O registro de novos fósseis na localidade são fruto da erosão das rochas pelos rios Jacuí e Ibicuí, segundo o professor. E agora a gente fala sobre o tempo, porque em setembro Laninha pode se manifestar em algumas regiões do Brasil. Esse fenômeno deve influenciar nas temperaturas, trazendo chuvas e estiagem. O Laninha se aproxima e pode causar mudanças no clima a partir de setembro. Oposto ao do El Niño, o fenômeno provoca o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Tradicionalmente, o Laninha influencia as temperaturas, as chuvas e a estiagem em diferentes regiões do país. Com base em modelos climáticos, os meteorologistas consideram que o fenômeno vai atingir o país no trimestre de setembro a novembro. O Laninha muda primeiro a característica do mar para depois provocar mudanças gerais no clima. Ele causa chuva em excesso nas regiões norte e nordeste, entre o centro e o norte do país, e causa ausência de chuva na região sul, em Argentina e no Paraguai. Mas o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial prevê que o Laninha deste ano não será tão forte como em anos anteriores. E com isso, na região sudeste, espera-se que as temperaturas fiquem um pouco abaixo da média, apesar de ser um período quente no país como um todo. Um dos motivos para o Laninha ser moderado é que há ilhas de calor nos oceanos. De maneira geral, contribui negativamente para a redução das temperaturas superficiais no Pacífico Equatorial. Há suspeita de que o aquecimento global esteja relacionado a esse desequilíbrio. E agora uma boa notícia para o brasileiro. A energia elétrica vai ficar mais barata. A Agência Nacional de Energia Elétrica acionou a bandeira verde, o que significa que os consumidores não terão custo extra na tarifa do próximo mês. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como acionamento de fontes de geração mais cara, como as termoelétricas. A bandeira verde permaneceu durante 26 meses, desde abril de 2022 até junho de 2024. Em julho deste ano, passou a vigorar a bandeira amarela por conta da falta de chuvas em algumas regiões do Brasil. A bandeira verde sugere condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo. A bandeira amarela tem condições de geração menos favoráveis e a tarifa sofre acréscimos de 1,885 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha, patamar 1, condições mais custosas de geração. A tarifa acaba sofrendo um acréscimo de R$ 4,463 para cada 100 kWh consumido. Já a bandeira vermelha, no patamar 2, indica condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre um acréscimo de R$ 7,877 para cada 100 kWh consumido. A ANEEL reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica, mesmo em períodos favoráveis. A economia de energia contribui para a preservação de recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo. E veja a seguir, pedaços de metais tóxicos são encontrados em chocolates e achocolatados. E ainda, viagens de navio chamam cada vez mais a atenção dos jovens. Te conto tudo daqui a pouquinho na volta do intervalo. Não sai daí, nós voltamos já.
Nós estamos de volta. A criação de uma agência nacional e o aumento do orçamento para o combate ao cybercrime são algumas das propostas que constam no documento de contribuições da sociedade civil e dos setores produtivos para a Estratégia Nacional de Cibersegurança, que foi apresentado ao Gabinete Institucional da Presidência da República. O relatório é a primeira contribuição para a elaboração de projetos que ajudem o país na construção da nova Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, elaborada pelo GSI, por meio do Comitê Nacional de Cibersegurança. Em entrevista à Agência Brasil, a fundadora e presidente do Instituto Nacional de Combate ao Cybercrime, Luana Tavares, disse que o relatório é fruto de 8 meses de trabalho, período em que foram levantados dados sobre a situação de cibersegurança brasileira. De acordo com a fundadora do Instituto, o Brasil é um dos países que mais sofrem com os crimes cibernéticos em todo o mundo. O documento mostra a necessidade de investimentos para o combate ao crime e para orientar a atividade de segurança cibernética. Segundo a especialistas, os crimes cibernéticos, principalmente os golpes aplicados por meio do celular, atingem muitas pessoas no país, mas poucos sabem como se prevenir. Em torno de 62% dos brasileiros não sabem o que é um e-mail. Não têm noção básica dos dados da segurança cibernética. Esse é um nível de consciência muito aquém do esperado para um tema que tem acometido os brasileiros diariamente, como é o caso das tentativas de golpe e de fraude. Um estudo encontrou metais pesados tóxicos em alguns chocolates e achocolatados. A porcentagem ultrapassou os níveis recomendados de segurança e a pesquisa foi realizada pela Universidade George Washington, nos Estados Unidos. A maioria das pessoas ama chocolate, mas é preciso atenção às quantidades consumidas. Pesquisadores norte-americanos analisaram 72 produtos feitos com cacau, incluindo chocolates do tipo amargo e achocolatados, ao longo de 8 anos. O objetivo foi identificar se metais pesados como chumbo, arsênio e cádmio entravam no preparo. O cádmio é um elemento natural geralmente localizado no solo, que pode se infiltrar nos grãos de cacau. Já o chumbo é encontrado na casca do grão. Esses minerais representam riscos à saúde, dependendo da quantidade. Os cientistas utilizaram os limites máximos permitidos de dosagem de metais pesados para avaliar se os produtos vendidos nos supermercados dos Estados Unidos estavam contaminados. O levantamento revelou que 43% das mercadorias tinham níveis de chumbo acima das recomendações e 35% ultrapassavam os limites estabelecidos para o cádmio. Apesar dos achados, os pesquisadores afirmam que os riscos à saúde são mínimos. Considerando essa informação, a ingestão de uma única porção não acarreta riscos significativos à saúde. Porém, o consumo de várias porções ou a combinação com outras fontes de metais pesados, como frutos do mar, atum e até mesmo arroz integral não lavado, podem exceder o nível de segurança. O consumo dessa iguaria deve ser associado a uma dieta balanceada, que inclua alimentos saudáveis, como frutas e chá verde. A dica é não abusar na hora de comer aquela barrinha de chocolate. E os cruzeiros não são apenas o sonho de consumo da terceira idade. As viagens de navio atraem cada vez mais os jovens. O principal atrativo desse tipo de férias está no custo-benefício oferecido pelo pacote com tudo incluso. As férias em cruzeiros estão mais populares que nunca. E um motivo surpreendente para isso é o crescente interesse de um grupo que historicamente evitou essa indústria voltada para a terceira idade, os jovens. O principal atrativo de um cruzeiro para pessoas na faixa dos 20 e 30 anos é o custo, que geralmente é mais barato do que outras opções de férias. Empresas americanas de cruzeiros têm visto uma mudança significativa em sua
sua base de clientes, com metade dos passageiros sendo da geração Z. Segundo a Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro, outras empresas no ramo também têm observado um crescimento semelhante entre os jovens, com a idade média dos passageiros dos navios diminuindo por 2 anos consecutivos, após ter permanecido praticamente estagnada desde 2016. No ano passado, os cruzeiros oceânicos partiram com mais de 30 milhões de pessoas, 7% mais do que em 2019, de acordo com a Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro. Enquanto isso, o turismo internacional caiu 12% no mesmo período. Neste ano, 7% dos gastos com viagens dos Estados Unidos foram para cruzeiros, em comparação com 5% em 2019. O interesse juvenil não poderia vir em melhor hora para as grandes empresas de capital aberto do setor, que viram sua dívida dobrar em 2020, enquanto lidavam com navios parados por 2 anos por causa da pandemia. Um vídeo divulgado pela NASA mostra como uma nuvem de dióxido de carbono se move pela atmosfera da Terra. De acordo com a Agência Espacial Americana, a nuvem é resultado da contaminação atmosférica causada principalmente por usinas de energia, queima de combustíveis fósseis, incêndios florestais e aglomerações urbanas. Vamos ver. De acordo com uma das cientistas, o gás que, nas imagens, paira sobre China, Estados Unidos e sul da Ásia originou-se de usinas de energia, indústrias, além de emissões de carros e caminhões. Já na América do Sul e na África, a nuvem de poluição foi formada por incêndios, desmatamento e pela queima de petróleo e carvão, segundo a NASA. Já o Brasil foi um dos grandes epicentros das queimadas, com um recorde de focos registrados no Pantanal, que deixou milhares de animais mortos em 2022. O comunicado da Agência Espacial aponta o dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, como a principal razão para o aumento da temperatura da Terra. Os cientistas também explicaram que o mapa aparenta estar pulsando por conta do ciclo de incêndios florestais, que tendem a aumentar durante o dia e diminuir à noite. Outra razão é a absorção e liberação de dióxido de carbono, à medida que árvores e plantas realizam a fotossíntese. Os cientistas explicam que parte da pulsação também vem da camada limite planetária, os 900 metros inferiores da atmosfera, que sobe à medida que a superfície da Terra é aquecida pela luz solar durante o dia e desce quando esfria à noite. O mapa foi criado pelo Estúdio de Visualização Científica da NASA, usando um modelo climático de alta resolução, alimentado por supercomputadores. Dados como sistemas de tempestades, formações de nuvens e outros eventos naturais são cruzados para construir o mapa interativo. E vamos agora para o nosso tour diário pelo mundo. Dessa vez, para conhecer a cidade de St. Julian, à beira do Mar de Malta. Conhecida pelas praias de águas claras e grandes edifícios à beira-mar, St. Julian é uma cidade na costa da ilha de Malta. Para quem vai a turismo, visitas ao Palácio Spinola se torna quase uma obrigação pelos locais. Passeios de barcos à vela e até de pesqueiros podem ser atrativos turísticos. E detalhe, Malta é um país europeu localizado em um arquipélago no mar Mediterrâneo. E antes de encerrarmos esta edição, vamos ver uma câmera de uma das torres em Malta. Saindo dos estúdios da HIT, vamos diretamente a Malta. A Torre de St. Julian, originalmente conhecida como Torre de San Giuliano, é uma torre pequena de vigia em Sliema, em Malta, e foi concluída em 1658 como a quinta das torres de Redim. Uma bateria de artilharia foi construída em torno da torre em 1715. A torre foi construída para proteger a Baía de St. Julian, e ela segue o design padrão das torres de Redim, tendo uma planta quadrada com 2 andares e uma torre no telhado. E com estas imagens, esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo sábado para você e até mais.